Os gritos mais altos são aqueles que não fazem barulho. E se eu te dissesse que enquanto você está se recuperando, eles estão em pânico? Enquanto você fica em silêncio, calmo, reconstruindo-se por dentro, eles estão em uma espiral descendente. Eles estão perdendo o sono, perdendo o controle e perdendo o domínio sobre a versão de você que achavam que podiam prever. Você não está mandando mensagens para eles. Não está postando citações enigmáticas. Não está reagindo. E esse silêncio, meus amigos, é mais alto do que qualquer discussão, mais alto do que qualquer encerramento. Está abalando-os por dentro e eles nem sabem por quê. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês são como um vulcão. Parecem calmos, ainda inofensivos, mas por dentro estão acumulando pressão, acumulando força, esperando em silêncio. E as pessoas ao seu redor acham que vocês ficaram moles. Elas confundem sua paz com fraqueza. Mas os verdadeiros sabem que vulcões não gritam. Eles entram em erupção silenciosamente, poderosamente, e quando o fazem, mudam a paisagem para sempre. Vejam, eles achavam que vocês iriam quebrar. Achavam que vocês iriam perseguir. Eles esperavam a versão antiga de vocês, aquela que sempre se aproximava primeiro, que sempre precisava se explicar, que sempre agia como um fantoche emocional, mas não desta vez. Desta vez, vocês ficaram em silêncio. E esse silêncio, meus amigos, é o pior pesadelo deles, porque eles não conseguem interpretá-lo, não conseguem controlá-lo, não conseguem transformá-lo em sua narrativa. Seu silêncio se torna um espelho. E agora, eles têm que olhar para si mesmos. E acredite, esse reflexo não é bonito. As pessoas não temem suas palavras. Elas temem seu silêncio, porque o silêncio é o desconhecido. E o desconhecido cria medo, pânico e obsessão. Quando elas não conseguem descobrir se você ainda está sofrendo ou se já seguiu em frente, elas começam a pensar demais em tudo. Cada momento, cada memória, cada pequena coisa que você não disse agora, as assombra mais do que qualquer coisa que você poderia ter dito. Elas queriam drama. Você deu a elas disciplina. Elas queriam uma reação. Você deu a elas tranquilidade. Elas achavam que tinham controle emocional sobre você. E agora nem conseguem chegar até você. Você se tornou o quebra-cabeça que elas não conseguem resolver. A história, elas não conseguem reescrever o capítulo, não conseguem encerrar. E é por isso que estão em pânico. Não porque você foi embora, mas porque você não foi embora. Como todo mundo. Você não os bloqueou. Você não postou sobre eles. Você não implorou por clareza. Você simplesmente desapareceu em seu propósito. E é aí que está o poder. É aí que a verdadeira cura começa. Não quando eles te entendem, mas quando você deixa de precisar que eles entendam. Então, deixa eles rolarem a tela. Deixa eles se perguntando. Deixa eles criarem 1000 histórias na cabeça sobre o que você está fazendo, com quem você está e como você está se sentindo. Deixa eles procurarem sinais num silêncio que diz mais do que palavras jamais poderiam, porque eles não sentem falta do seu antigo eu. Eles sentem falta do controle que tinham sobre o seu antigo eu. Agora você está focado, agora você está centrado, agora você está indisponível de todas as maneiras que costumavam torná-lo vulnerável. E essa mudança não é apenas cura, é transformação. É o que acontece quando você para de tentar provar que está bem e realmente fica bem, silenciosamente, poderosamente, sem se desculpar. Então, se você já explicou tudo, já reagiu e está pronto para deixar seu silêncio ser sua arma. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é poder. E lembre-se, clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo. Estamos apenas começando. Um silêncio cria incerteza, e a incerteza gera obsessão. As pessoas não perdem o sono por causa do que você disse. Elas perdem o sono por causa do que não entendem. Deixa eu te explicar. Você ficou em silêncio, sem ligações,
sem postagens, sem... O que são mensagens de texto? Apenas silêncio puro, limpo e calculado. E enquanto você pensa, essa é a atitude certa? Será que eles vão se importar? E se eu for esquecido? Eles estão lá, enlouquecendo. Não por causa do que você fez, mas por causa do que você não fez. Imagine isso. Você é um farol em uma tempestade, forte, firme, sem se mover 1 centímetro. Lá está o navio perdido, girando em círculos, procurando sua luz, procurando direção. E pela primeira vez, o oceano está calmo, as ondas estão paradas. Mas você se fechou, não está mais enviando sinais. E esse silêncio é mais alto do que um trovão. Essa é a verdade distorcida sobre o silêncio. Não é apenas a ausência de ruído, é uma presença assustadora, porque o silêncio não conta uma história. Ele os força a escrever uma em suas cabeças. E acredite, pessoal, o cérebro humano não gosta de lacunas. Ele as preenche com medos, suposições, perguntas que não podem responder. Eles não sabem se você está magoado ou curado, se está sofrendo ou voando alto, se está sentindo falta deles ou esquecendo-os. E isso, não saber, os consome. Por quê? Porque o controle é viciante e por muito tempo eles tiveram controle emocional sobre você. Eles podiam ler você como um roteiro, apertar um botão, obter uma reação, postar uma história, obter uma resposta, deixar você na expectativa e saber que você entraria em contato primeiro. Mas agora você ficou em silêncio, você quebrou o padrão. E pessoal, as pessoas entram em pânico quando suas previsões não se concretizam. Aqui está uma mentira. Estamos convencidos. Se você não falar, eles não vão se importar. Errado? Não é falar que mostra que você se importa. É reagir, é perseguir, é ceder. E quando você para de fazer isso, eles começam a se perguntar se alguma vez tiveram controle sobre você. Eles acham que seu silêncio significa que você é fraco, que está se escondendo, que perdeu. Mas o que eles não entendem é que o silêncio não é uma retirada, é uma recalibração. Você não está se escondendo, você está construindo. Você não está desistindo. Você está se concentrando. Mas sejamos realistas por um segundo. O silêncio não é fácil, especialmente quando seu coração está gritando, quando sua mente quer respostas, quando cada parte de você quer dizer algo, fazer algo, sentir algo em troca. Você vai querer quebrar, você vai querer reagir, você vai querer preencher o silêncio, porque o silêncio fica alto, muito alto. E esse é o teste. É aí que os fracos desistem e os poderosos nascem. Porque o silêncio não é para os fracos de coração. Ele te força a conviver com sua dor, seus pensamentos, seus demônios, e se você não estiver pronto para enfrentá-los, você vai correr de volta para o barulho, de volta para o drama, de volta para o ciclo. Mas não você, não dessa vez. Você não está reagindo, você está respondendo com nada, porque esse nada é tudo. Sua força, sua clareza, seu mistério. E o mistério faz as pessoas ficarem obcecadas. Elas vão pensar, por que você não respondeu? Por que não implorou? Por que não lutou por elas da maneira que esperavam? Elas vão ficar olhando para o celular, imaginando se você já seguiu em frente. Elas vão imaginar cenários em que você está prosperando, feliz, inteiro, focado, e a parte assustadora é que você está. Veja bem, quando você escolhe o silêncio, você deixa de ser uma página na história delas. Você se torna uma reviravolta no enredo. Você se torna a pergunta sem resposta, a memória assombrosa, o e se, que elas nunca imaginaram. É disso que se trata. Não é vingança, não são jogos, mas poder. O tipo de poder que não grita, mas sussurra. Eu não sou mais seu. Então, se você está sentado em silêncio agora, questionando sua decisão, duvidando do seu valor, não fique parado.
Mantenha os pés no chão. Deixe o silêncio fazer o que suas palavras nunca conseguiram. Deixe que ele os deixe curiosos. Deixe que ele os deixe nervosos. Deixe que ele os faça sentir algo real pela primeira vez. E enquanto eles ficam obcecados com o silêncio, você se concentra na sua cura, no seu propósito, na sua paz. Porque os verdadeiros não precisam fazer barulho para serem sentidos. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio cria poder. Mostre a si mesmo. Mostre a eles. Mostre ao mundo que você não precisa levantar a voz para aumentar seu valor. E fique comigo, porque o que vem a seguir fica ainda mais frio. 2 esperavam uma reação. Você deu a eles quietude. A resposta mais alta ao desrespeito é nenhuma resposta. Você quer saber o que realmente mexe com a cabeça de alguém? Quando você faz exatamente o oposto do que eles esperavam. Quando eles te provocam, te criticam, criam caos só para te irritar. E, em vez de gritar, em vez de perseguir, em vez de desmoronar, você fica imóvel. Você fica em silêncio, você fica frio. E, meus amigos, é aí que o verdadeiro medo começa. Eles esperavam fogos de artifício. Você deu a eles um céu negro, sem som, sem luz, sem nenhuma pista do que viria a seguir. Eles esperavam ver você se desmoronar. Esperavam uma guerra de mensagens, um colapso emocional, talvez até mesmo uma ligação tarde da noite cheia de lágrimas. Mas, em vez disso, encontraram calma, uma calma mortal. E nada assusta mais alguém que se alimenta do controle do que a calma. Eles não criaram. Porque as pessoas que jogam jogos vivem para o caos. Elas querem manter você emocionalmente envolvido, mesmo depois de terem ido embora, mesmo depois de terem te magoado, mesmo depois de terem te substituído. Por quê? Porque se você ainda está reagindo, elas ainda importam. Elas ainda detêm o poder. Mas quando você não reage, quando você não responde, quando você lhes dá quietude, você recupera esse poder, sem dizer uma palavra. Essa é a reviravolta psicológica. Eles não entram em pânico quando você grita. Eles entram em pânico quando você não grita. Porque quando você grita, eles sabem que ainda tem você emocionalmente envolvido. Mas quando você fica em silêncio, a mente deles tem que preencher as lacunas. Eles começam a se perguntar: por que ele não está entrando em contato? Ele realmente seguiu em frente? Ele não se importa mais? E quanto mais perguntas eles fazem, mais controle eles perdem. As pessoas confundem silêncio com fraqueza, porque nunca viram o silêncio ser usado como arma. Elas acham que isso significa que você não tem nada a dizer. Mas o que elas não percebem é que o silêncio não é a ausência de força, é o seu controle. Não é que você não esteja com raiva, é que você é disciplinado. Não é que você não sinta, é que você não deixa mais suas emoções tomarem conta de você. E claro, eles vão testar você. Eles vão jogar migalhas de pão. Uma história aqui, um acidente ali. Talvez até uma mensagem para ver se conseguem despertar o seu antigo eu, aquele que teria se agarrado a qualquer pequeno sinal de esperança. Mas dessa vez, essa versão de você se foi. E, em seu lugar, está algo desconhecido, intocável, indecifrável. Eles não sabem o que fazer com um homem que não está mais implorando para ser visto, que não está mais provando, atuando ou suplicando. Você tirou a arma favorita deles, a sua reação. Você roubou o público deles. E quando as pessoas vivem de atenção, o silêncio é fome. Mas não vamos fingir que isso é fácil, porque há uma tempestade dentro de você. Não existe a vontade de responder, a vontade de lembrá-los do seu valor, a vontade de dizer: você não pode me tratar assim. E essa vontade não é fraqueza, é a sua humanidade. Mas disciplina é quando você sente a vontade e escolhe a quietude. De qualquer forma, é difícil,
Porque o seu ego quer justiça, o seu coração quer encerramento, o seu orgulho quer ser visto. Mas você não está cedendo desta vez, não porque você não se importa, mas porque você se importa mais consigo mesmo. E em um mundo que celebra retornos barulhentos, rompimentos dramáticos e performances emocionais, escolher a quietude é rebelião, é poder, é cura em sua forma mais perigosa. Você não está reagindo porque é frio. Você não está se aproximando porque está acima do jogo. Como você percebeu que algumas pessoas não merecem acesso às partes mais profundas de você, nem mesmo para ouvir sua dor, porque algumas pessoas só querem ouvir sua dor para se sentirem importantes. E no momento em que você para de dar isso a elas, elas perdem o controle. Então, deixa que elas conviverem com o teu silêncio. Deixa que elas sintam a ausência da tua energia. Deixa que elas se perguntem o que está acontecendo por trás dessa calma. Porque águas calmas correm profundas, meus amigos, e agora tu estás mais profundo do que elas jamais imaginaram. Escreve isso nos comentários agora mesmo. A quietude é a minha vingança. Mostra a elas que tu não precisas de drama para curar. Mostre a si mesmo que o silêncio pode ser força. Mostre ao mundo como é quando um homem não reage porque não precisa. E fique comigo, porque o que vem a seguir? Vamos falar sobre o ego e por que ele odeia absolutamente o que não pode controlar. Você vai adorar isso, 3. O ego odeia o que não pode controlar. No momento em que você deixa de ser previsível, você se torna poderoso. Vamos deixar uma coisa bem clara. O que realmente os está deixando em espiral não é a sua ausência. É o fato de que eles não conseguem mais entender você. Veja o ego. Ele não tem medo de perder pessoas. Ele tem medo de perder o controle sobre as pessoas. E quando alguém já teve controle sobre suas emoções, suas reações, sua atenção, ver você ficar em silêncio sem aviso prévio, isso não é apenas confuso, é irritante. Eles ficam andando de um lado para o outro, imaginando, checando o celular a cada poucas horas em busca de algum tipo de reação. Qualquer coisa que prove que você ainda está ligado a eles. Mas nada acontece. Nenhuma mensagem, nenhuma postagem, nenhuma tentativa desesperada de ser notado. E de repente, o ego deles entra em pânico porque não está mais sendo alimentado. Imagine um marionetista segurando os fios, montando um espetáculo. Cada vez que puxam, o boneco dança. Mas um dia os fios ficam frouxos. Sem movimento, sem resposta. O espetáculo para, e agora o marionetista não é mais quem está no controle. Ele é apenas alguém segurando fios inúteis, sem saber o que deu errado. É isso que está acontecendo aqui. Você já foi o boneco. Agora você cortou os fios e eles ficaram segurando o ar. Eles achavam que sabiam. Você achava que eles podiam prever cada movimento seu. Diga algo frio e você se desculparia. Afaste-se um pouco e você iria atrás. Negue afeto e você se esforçaria mais. Mas agora, aquela versão antiga de você, aquela que era fácil de ler, fácil de provocar, se foi. E em seu lugar está alguém calmo, controlado, indecifrável. E nada deixa o ego mais louco do que um mistério que ele não consegue resolver. Mas aqui está o que torna tudo ainda pior para eles. Eles achavam que estavam no controle. Eles acreditavam que suas emoções os tornavam poderosos. Eles achavam que sua vulnerabilidade era uma fraqueza que podiam manipular. Mas o que eles nunca imaginaram era sua evolução. Que você usaria a dor que eles causaram como combustível. Que você pararia de jogar o jogo emocional de xadrez e simplesmente sairia do tabuleiro. Agora eles não conseguem calcular seu próximo movimento, porque você não está mais jogando o mesmo jogo. Você saiu do palco que eles construíram para você. E, pessoal, quando alguém pensa que é o diretor da sua vida, mas você para de aparecer no set, isso destrói completamente a ilusão de controle deles. Mas sejamos realistas, isso não é fácil.
desapegar-se de alguém que antes tinha acesso emocional a você. É como aprender a andar de novo sem se apoiar em uma muleta. Seu ego vai gritar. Ele vai sussurrar coisas como: entre em contato só uma vez, ou mostre que você está bem. Ou não deixe que eles pensem que venceram. Mas esses pensamentos são sua programação antiga, tentando puxá-lo de volta para o ciclo. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Porque o ego também odeia incertezas. Seu ego quer ser visto como certo, forte, imperturbável. Mas o silêncio requer um nível de maturidade que o ego não consegue entender. Não se trata de provar nada para ninguém. Trata-se de saber que você não precisa fazer isso. É por isso que seu silêncio tem mais impacto do que 1000 explicações. Porque você não está aqui provando seu crescimento. Você está vivendo isso de forma silenciosa e poderosa. É por isso que eles estão verificando sua página. É por isso que eles estão examinando suas histórias, não porque sentem sua falta, mas porque não entendem essa nova versão de você que não precisa da aprovação deles para respirar. Eles querem um sinal de que você ainda está magoado. Eles querem um deslize, uma postagem, uma ligação tarde da noite, qualquer coisa que lhes lembre que ainda são importantes. Mas em vez disso, ficam com o silêncio. E o ego não suporta isso, porque o silêncio não cria apenas distância, cria dúvida. E a dúvida é o que os assombra agora. Então, mantenha o rumo. Não deixe seu ego te arrastar de volta para uma batalha que você já venceu ao se afastar. Seu poder está na sua imprevisibilidade, na sua paz, na sua recusa em ser controlado por emoções que nunca foram respeitadas em primeiro lugar. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu controlo a mim mesmo, nada mais. Que isso seja uma declaração para eles, para você mesmo e para o mundo ao seu redor. Porque no momento em que você deixa de ser previsível, você deixa de ser descartável, você se torna inesquecível. E fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre a dor e como ela se torna sua maior arma se você souber como usá-la. Você não vai querer perder isso, For. A dor é poder se você a usar. A mesma dor que tentou te destruir pode ser o fogo que te reconstrói se você parar de tentar entorpecê-la e começar a aprender com ela. Eles achavam que a dor te destruiria. Achavam que o silêncio te esmagaria, que ir embora, te substituir, te ignorar, te deixaria quebrado e implorando. Era com isso que eles contavam. Mas aqui está você, ainda de pé, ainda respirando, ainda se curando. E aquela dor que eles deixaram em você não te enterrou. Ela se tornou seu plano. Veja, eles não percebem algo poderoso sobre a dor. Não é fraqueza, é combustível. E quando usada da maneira certa, ela se torna sua maior fonte de transformação. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas a desperdiça. A maioria das pessoas foge dela. Elas tentam encobri-la com distrações, relacionamentos rebotes, joguinhos mesquinhos, sorrisos falsos e confiança forçada. Tudo para provar que estão bem, quando no fundo ainda estão sangrando. Mas você não. Você aceitou o golpe. Você não fingiu que não doeu. Você não fingiu ser forte para a galera. Você deixou que isso o abrisse, não para ficar quebrado, mas para finalmente se reconstruir na verdade. E essa é a diferença. É por isso que eles não conseguem entender como você está ficando mais forte na escuridão, porque você está brilhando e ainda nem entrou no centro das atenções. Eles esperavam que a dor o paralisasse, mas a dor se tornou sua academia, sua forja, sua disciplina. Cada noite sem dormir virou uma representação. Cada mensagem sem resposta virou motivação. Cada momento de silêncio. Treinar. Treinar sua mente para não reagir, seu coração para não perseguir e sua alma para não depender de validação. Porque aqui está o que eles nunca vão admitir. Eles também sentem dor,
mas a escondem de maneira diferente. Eles a disfarçam, a substituem, a enterram, e quando essa dor volta a bater à porta, e ela vai voltar, ela atinge com mais força, porque eles nunca lidaram com ela, nunca a transformaram em poder. Você sim. Você deixou a dor te ensinar. Você deixou que ela te mostrasse quem era real e quem era temporário. Você percebeu que não estava apenas magoado. Você estava renascendo. E enquanto eles pensavam que você estava desmoronando, você estava, na verdade, se alinhando, se tornando mais claro, se tornando a versão de si mesmo que sempre deveria ter sido, antes que eles tentassem moldá-lo em algo pequeno. Mas sejamos honestos aqui, meu amigo. Não foi fácil. Houve dias em que a dor parecia insuportável, dias em que o silêncio não parecia forte, parecia um castigo, em que a cura parecia um inferno, em que sua mente implorava por um encerramento, por compreensão, por um sinal. Mas você permaneceu. Você permaneceu no fogo. E agora esse fogo é o que está tornando você intocável, porque a verdade é que a dor não é o inimigo. A dor é o teste. Ela pergunta: quem você é sem eles? Quem você é quando tudo desmorona? Quem você é quando ninguém está olhando? E se você responder a essas perguntas com sinceridade, você se eleva. Eles não têm medo das suas postagens, não têm medo das suas roupas novas, dos seus sorrisos forçados ou do seu brilho de recuperação. Eles têm medo do seu silêncio. Eles têm medo da versão de você que não se abala quando ouve o nome deles, a versão que está se curando em particular, sem fingimento, porque essa versão não precisa deles. E as pessoas não entram em pânico quando sentem falta. Elas entram em pânico quando são esquecidas. Elas olham para trás. Eventualmente, todo mundo olha, mas quando olham, não encontram um homem preso na dor. Elas vão encontrar um cara que usou a dor como uma escada e saiu dela. Elas vão encontrar alguém mais perspicaz, alguém mais calmo, alguém focado e, o pior de tudo para o ego delas, alguém que não as quer mais. Então, não fuja da sua dor, não a entorpeça, não a desperdice. Sinta-a, aprenda com ela, use-a. É assim que as lendas são feitas, não no conforto, mas no caos. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Minha dor constrói meu poder. Diga isso em voz alta. Mostre a si mesmo, mostre a eles, mostre ao mundo que você não é mais um homem que se quebrou e permaneceu quebrado. Você se quebrou e se reconstruiu em silêncio. Você usou o que tentou destruí-lo e transformou isso em sua armadura. E fique comigo, porque agora vamos nos aprofundar. Vamos quebrar a ilusão em que eles vivem, aquela em que acham que você é substituível. Acredite, essa ilusão está prestes a desmoronar. 5. A ilusão da substituição. Eles achavam que você era substituível até encontrarem tudo o que você não era. Vamos falar sobre a maior mentira que eles contam a si mesmos depois que vão embora. A mentira a qual se agarram para poder dormir à noite, para poder justificar o que fizeram, para não ter que encarar o que perderam. Você sabe qual é. Ele pode ser substituído. Essa é a zona de conforto em que se escondem. Essa é a ilusão em que baseiam o seu ego. Mas as ilusões não duram para sempre, e essa já está começando a se desmoronar. No início, eles se sentem poderosos, confiantes, rodeados de atenção, validação, distração. Eles postam a nova história, a nova roupa, talvez até a nova pessoa. Eles querem que pareça que seguiram em frente, como se tivessem se atualizado. Eles seguiram em frente, como se tivessem evoluído. Mas o que eles não contam a ninguém é que isso não é real. É uma performance, uma adrenalina, uma dose rápida de dopamina para silenciar a voz na cabeça deles sussurrando: você perdeu algo real. Porque, vamos ser honestos, eles não perderam apenas um cara legal. Eles perderam consistência,
Perderam alguém que realmente os ouvia. Perderam aquele que ficava acordado até tarde para entendê-los, que se lembrava das pequenas coisas, que protegia o coração deles como se fosse um vidro frágil, mesmo quando jogavam o seu no chão. Mas, na cabeça deles, achavam que você poderia ser copiado, trocado, substituído como uma opção inspirada em um aplicativo de namoro. Por quê? Porque é isso que o mundo lhes ensina, que se alguém vai embora, alguém melhor está sempre a um clique de distância. Mas é aqui que a realidade entra em ação. O mundo está cheio de opções, mas não de conexão, cheio de barulho, mas vazio de profundidade. Você não era apenas um substituto na vida deles. Você era a diferença. Aquele que aparecia, aquele que dava mais do que recebia, aquele que não se limitava a falar. Você foi até o fim. E agora eles estão por aí buscando uma energia que não parece familiar, tentando fabricar a química que você deu de graça, e não está funcionando. Claro, eles vão tentar fazer funcionar. Vão se convencer de que a novidade é melhor, que você era muito gentil, muito disponível, muito intenso. Mas tudo isso desaparece quando a fase da lua de mel acaba, quando as risadas não soam mais iguais, quando a nova pessoa não consegue o silêncio, como você conseguia, quando a conexão parece estranha, quando eles se pegam comparando momentos, rostos, tons, a maneira como você costumava olhar para eles e percebem que algo está faltando. Eles não vão admitir isso, o orgulho não vai deixar, o ego não vai permitir. Mas o arrependimento tem uma maneira de passar por até mesmo as paredes mais fortes, silenciosamente, lentamente, como água sob a porta, e eventualmente os inunda. Veja bem, as pessoas não percebem o que era raro até começarem a procurar por isso, e não encontram em lugar nenhum. Elas achavam que sua profundidade era uma característica comum, que sua paciência podia ser baixada em outro lugar, que sua lealdade era padrão. Mas agora estão aprendendo da maneira mais difícil. Você era a exceção, não a regra. Mas é aqui que seu poder cresce ainda mais. Você não está esperando que eles percebam isso. Você não está observando a página deles, esperando por sinais. Você não está lutando para provar que é insubstituível. Você está em silêncio. E esse silêncio é o que os assombra, porque você não está competindo, não está reagindo, não está respondendo aos jogos. Você se elevou acima disso, você não está fazendo. Olha o que você perdeu. Posts. Você não está lançando iscas, esperando que eles notem. Você não está na corrida pela atenção. Você está em uma corrida consigo mesmo. E essa é a versão mais perigosa de você. Aquele que parou de tentar ser visto e começou a construir na escuridão. Eles achavam que tinham tempo, achavam que você iria demorar, que você sempre seria uma opção, esperando na prateleira. Mas agora você se foi, e não apenas fisicamente, mas energeticamente. Eles podem sentir o vazio, podem sentir a mudança. E a pior parte é que você nem está mais com raiva. É aí que eles percebem que você não é substituível, que você é raro e que nunca encontrarão outro como você, porque outro como você não existe. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu não sou substituível. Eu sou raro. Diga isso em voz alta. Deixe ecoar. Deixe que seja o lembrete que você carrega consigo toda vez que duvidar do seu valor. Porque você nunca precisou competir. Você só precisava se tornar. E fique comigo, porque o que vem a seguir é a mudança que muda tudo, a reconstrução silenciosa, aquela que eles nunca esperam, mas não podem ignorar quando chega. 6. Reconstrua sem anunciar. O cara mais perigoso na sala é aquele que está construindo em silêncio. Eles estão te observando, talvez não abertamente, talvez não com um like ou um comentário, mas estão observando quietos, silenciosamente, obsessivamente, e você sabe o que eles esperam ver. Um sinal de que você ainda está quebrado, que ainda está preso,
que ainda está orbitando em torno dos destroços que eles deixaram para trás. Mas você não lhes dá nada. Nenhuma história, nenhuma atualização, nenhuma citação triste, apenas silêncio. E nesse silêncio, você está evoluindo. Veja, aqui está a parte que eles não esperavam. Você não simplesmente desapareceu, você foi trabalhar. Não o tipo de trabalho que você posta. Não o progresso falso que as pessoas exibem online só para provar um ponto. Você está fazendo o trabalho nas sombras. O trabalho doloroso, honesto e disciplinado de reconstruir a si mesmo. O tipo de trabalho que não precisa de aplausos, que não precisa de validação, porque o homem que você está se tornando não se move por aplausos. Ele se move com propósito. Eles achavam que você iria divulgar sua dor. Achavam que você iria tentar deixá-los com inveja. Postar uma recuperação. Lançar uma citação que gritasse: "Olha o que você perdeu." Mas nada aconteceu. E foi aí que a confusão os atingiu. Porque as pessoas esperam barulho, esperam uma reação. Mas o que elas não conseguem entender, o que mais as assusta, é o silêncio acompanhado de progresso. É como ver um prédio sendo construído atrás de uma parede sólida. Elas não conseguem ver o que está acontecendo, só sabem que algo está acontecendo e quanto mais o tempo passa, mais alto o prédio fica. Elas não conseguem medir, mas podem sentir na sua energia, na sua ausência, na falta de caos, no silêncio assustador que costumava ser preenchido pela sua atenção. Porque a verdade é esta, meu amigo. Quando você se reconstrói em silêncio, você remove o público. Você para de se apresentar. Você para de provar. E isso torna seu crescimento imparável. Porque agora a opinião de ninguém pode atrasá-lo. O jogo de ninguém pode distraí-lo. Você se desconectou da performance e todos os dias eles procuram sinais de vida. Tudo o que eles obtêm é o espelho de suas próprias decisões. E sejamos honestos, a maioria das pessoas não se reconstrói. Elas se reinventam. Elas disfarçam suas feridas e chamam isso de cura. Elas se distraem e chamam isso de seguir em frente, mas você não. Você não está se reinventando para impressionar. Você está reconstruindo para se transformar. Não por elas, por você. Mas não é fácil, né? Você tem impulsos, tentações, aquela voz na sua cabeça que diz: mostre a elas o que perderam, dê a elas um gostinho do seu brilho. Mas você não faz isso, porque você não está aqui para o espetáculo. Você está aqui para a mudança interna que ninguém aplaude. O tipo que faz você andar de forma diferente, falar de forma diferente, ver tudo mais claramente do que nunca. E eles sentem isso. Eles sentem a distância, sentem a desconexão, sentem a ausência da sua energia. E isso dói porque eles achavam que você precisava ser visto. Mas agora eles estão percebendo que você nunca precisou deles para testemunhar sua ascensão. Você precisava sentir isso, possuir isso, tornar-se isso. Você não está apenas reconstruindo uma versão de si mesmo que foi ferida. Você está criando uma versão de si mesmo que nunca mais poderá ser abalada da mesma forma. E essa versão é a versão que eles nunca imaginaram. Eles pensaram que tinham encerrado sua história, mas você virou a página e começou um novo capítulo sem dar a eles uma prévia. Você fechou as cortinas, trancou as portas e acendeu uma chama que ninguém pode apagar, nem mesmo eles. É isso que te torna perigoso. Agora, você não está mais disponível para ser controlado, não está mais divulgando seu progresso. Você está construindo em silêncio, em solidão, em quietude sagrada. E quando reaparecer, não precisará dizer uma palavra. Eles sentirão isso em sua presença, em sua paz, em seu poder. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu crescimento não precisa de público. Deixe-os se perguntar, deixe-os adivinhar. Deixe seu silêncio continuar fazendo o que suas palavras nunca puderam. Diga tudo sem dizer nada
e fique comigo, porque o que vem a seguir é o campo de batalha do qual eles não podem escapar. Não é sua caixa de entrada, não é sua linha do tempo, não é sua voz. É a guerra dentro da própria mente deles. E acredite, é aí que o verdadeiro caos começa. 7. A mente deles se torna o campo de batalha. A vingança mais cruel é fazê-los lutar contra o silêncio que eles mesmos criaram. Enquanto você se curava em paz, enquanto construía silenciosamente sem público, enquanto crescia com disciplina e tranquilidade, algo inesperado acontecia do lado deles. Não na página deles, não no relacionamento deles, não na vida pública deles. Não. Isso está acontecendo em um lugar muito mais perigoso. A mente deles. Eles não têm notícias suas. Não veem você correndo atrás. Sem mensagens longas, sem respostas irritadas, sem explosões emocionais, apenas quietude, apenas silêncio. E é esse silêncio que os está deixando loucos. Não porque sentem sua falta, como costumavam dizer. Não porque querem consertar alguma coisa. Mas porque agora, pela primeira vez, eles não sabem onde estão com você. Eles esperavam que você desmoronasse, esperavam o colapso emocional. Pensavam que encontrariam provas de que você ainda está sofrendo, ainda preso, ainda esperando. Mas em vez disso, não encontraram nada. Nenhuma reação, nenhum contato, nenhuma pista. Só o espaço que eles criaram e você finalmente deixando eles ficarem nele. E é aí que a guerra começa. Não com você, mas com eles mesmos. Porque o silêncio não cria só distância, cria dúvida, e a dúvida se espalha como fogo quando não tem clareza para controlá-la. Eles começam a questionar tudo. Eu fui muito frio? Eu fui longe demais? Ele ainda se importa? Ele já seguiu em frente? Ele está falando com outra pessoa? E quanto mais eles se perguntam, mais eles entram em um ciclo vicioso. Mais eles repetem cada palavra que disseram cada vez que se afastaram, cada momento em que pensaram que você nunca iria embora. Agora, tudo está em loop em suas próprias cabeças, repetidamente. Você não precisa dizer uma palavra. Elas estão falando tudo na cabeça delas, com as amigas, com elas mesmas, interpretando os dois lados da conversa que você nunca teve com elas, porque você lhes deu silêncio. E o silêncio é a única linguagem que elas nunca aprenderam a entender. Veja, quando você para de responder, você tira o controle delas. Elas estavam acostumadas com suas emoções, suas reações, seus padrões. Mas agora você saiu completamente do roteiro. Você não implorou por um encerramento, não lutou para ser ouvido. Você simplesmente foi embora sem fazer barulho, sem cena, sem oferecer a eles a palavra final que esperavam. E agora eles estão travando uma guerra sem inimigo. Apenas fantasmas. Fantasmas da sua quietude. Fantasmas da sua calma. Fantasmas da versão de você a que eles tinham acesso e agora não têm mais. Eles vão procurar por sinais. Eles vão perseguir seu perfil procurando por pistas, esperando por um sinal de que você não está bem. Porque se você não estiver bem, isso significa que eles ainda importam. Mas você não lhes dá nada. Você fechou a porta, você fechou o ciclo, e agora a mente deles se tornou uma jaula, da qual não podem escapar. Eles achavam que você sempre estaria emocionalmente disponível. Eles achavam que, não importa o que acontecesse, sempre poderiam cutucar você e obter uma reação. Mas agora, você não está reagindo, você está se recuperando. E isso é o que mais os assusta. Não se trata de vingança, não se trata de puni-los. Trata-se de não estar mais emocionalmente acessível a alguém que não respeitou esse acesso quando o tinha. Você não ficou em silêncio para magoá-los. Você ficou em silêncio para se curar. Mas, ao fazer isso, você também lhes deu algo que eles nunca esperavam. Tempo a sós com sua própria consciência. E esse é o pior castigo
para pessoas que fogem da responsabilidade. Eles sentem a ausência da sua energia. Eles sentem o frio onde antes havia seu calor. Eles sentem o silêncio como um grito. Eles não conseguem escapar, nem no quarto deles, nem com alguém novo, nem nas distrações deles, porque você não apenas se foi, você se foi sem dar a eles um encerramento. E esse é o tipo de silêncio que mantém as pessoas acordadas à noite. Então, deixe estar. Deixe que eles lutem com o silêncio. Deixe que eles façam as perguntas que você nunca responderá. Deixe que o ego deles lute contra o orgulho deles enquanto você continua construindo, continuando crescendo, continuando se movendo. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é minha estratégia. Deixe-o se perguntar. Deixe o mundo ver isso. Permita-se sentir o poder disso. Você não precisa de uma resposta alta. Você se tornou a batalha que eles nunca esperavam. E fique comigo. Porque o que vem a seguir é onde o magnetismo começa. Não porque você tenta atraí-los, mas porque você se desliga da necessidade deles. 8. O desapego torna você magnético. Quando você para de perseguir, você para de repelir. Quando você se desapega, você atrai. Eles não começaram a sentir sua falta quando você se afastou. Eles não começaram a sentir sua falta quando você parou de enviar mensagens ou quando parou de aparecer. Esse momento chegou quando eles perceberam que algo muito mais perigoso estava acontecendo. Você estava se desapegando, não fingindo, não postando como se tivesse seguido em frente, enquanto secretamente verificava a página deles todas as noites, mas realmente deixando ir de forma genuína. Sem raiva, sem tristeza, sem demonstração emocional. Apenas uma paz tranquila, apenas uma distância calma, que não podia mais ser manipulada. E essa foi a mudança que eles nunca esperavam. Veja, eles estavam preparados para o drama de sempre, a montanha-russa de altos e baixos, a energia de vai e vem, aquele cabo de guerra emocional que eles já jogavam com outras pessoas antes. Mas o que eles não estavam preparados era para a indiferença, uma indiferença real, fundamentada e desapegada. Você costumava girar em torno deles. Agora você está centrado, fundamentado e completamente imune ao que eles dizem, fazem ou deixam de fazer. É isso aí, essa é a mudança de gravidade. As pessoas não ficam obcecadas com a atenção. Elas ficam obcecadas com a falta dela, porque quando percebem que não conseguem mais te atrair, entram em pânico. Começam a lançar iscas aqui, uma história ali, talvez até uma mensagem falsa acidental, só para ver se você morde a isca. Mas essa versão de você não morde. Essa versão de você não se intimida. Porque agora você não está emocionalmente envolvido no desempenho deles. Você desconectou seu valor da validação e do distanciamento deles. Isso não significa que você não se importa. Significa que você se importa mais com sua paz. Significa que você finalmente viu o que isso te custou. Seu sono, sua confiança, sua energia. E decidiu. Chega. Você não fez cena, não anunciou sua cura. Você apenas lentamente puxou toda a sua energia de volta para onde ela pertence, para dentro de você. Eles não sentem falta da versão emocional de você, aquela que implorava, aquela que perseguia, aquela que mandava longos parágrafos tentando explicar seu valor. Não, eles sentem falta da atenção, sentem falta do controle, sentem falta de saber que, não importa o que fizessem, ainda tinham um pedaço de você. Mas agora você recuperou todos os seus pedaços. E é isso que os deixa assim, andando em círculos em silêncio. Porque o distanciamento é confuso. Não vem com fogos de artifício, não vem com avisos, simplesmente chega lentamente. Então, de repente, um dia você estava totalmente envolvido e agora nem olha para trás. E essa mudança tem um impacto diferente, porque não há como lutar contra ela, não há como revertê-la. Você não os bloqueou, não lutou contra eles, não tentou deixá-los com ciúmes,
Você simplesmente desapareceu em sua própria paz. É por isso que o distanciamento te torna magnético, porque as pessoas estão acostumadas com a atenção, estão acostumadas com barulho, mas não estão acostumadas com silêncio, que não precisa de nada em troca. Esse é um tipo diferente de ameaça, um tipo diferente de mistério. E o mistério cria gravidade. Porque agora você é aquele que elas não conseguem ler. Você é aquele que elas não conseguem acessar. Você é aquele que elas não conseguem abalar. E quando alguém sente essa mudança, esse verdadeiro distanciamento, sem drama, pacífico, isso os força a perceber algo que nunca quiseram admitir. Eles não têm mais controle, nem sobre suas emoções, nem sobre sua atenção, nem sobre sua presença. E essa perda de controle mexe com o ego deles, não porque eles te amavam profundamente, mas porque esperavam que você estivesse sempre acessível, mas não mais. Você parou de explicar, parou de agir, parou de reagir. E essa versão tranquila de você, aquela que não busca validação, é a versão mais magnética. No entanto, você não está perseguindo, não está esperando, está simplesmente seguindo em frente com propósito, com disciplina, com paz. E é isso que atrai tudo de bom para você. O amor que você realmente merece. A paz que nunca lhe foi dada. A versão de si mesmo que você quase esqueceu que existia. Se isso te tocou, curta este vídeo. Inscreva-se para ver mais e compartilhe com alguém que precise ouvir isso.